Olá, é uma grande alegria te ter aqui para a gente conversar um pouco sobre educação financeira. Sim, um tema cada vez mais relevante para todas as pessoas, inclusive para as crianças também, né? Nós precisamos ensinar a educação financeira para as nossas crianças para que nós consigamos cada vez mais sermos mais sustentáveis. Infelizmente, o nosso país precisa evoluir muito nessa questão da sustentabilidade. E hoje eu vou conversar sobre um tema bastante interessante que é em relação à torcida, ao consumismo das pessoas quando praticam algum tipo de atividade esportiva ou até mesmo são torcedores, né? Então eu vou começar com a apresentação de slides aqui até para ficar mais dinâmica essa apresentação. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira na Copa, sim, na Copa. Vamos falar sobre o torcedor consciente, sobre o consumo versus diversão. Meu nome é Celiane Gonçalves, eu sou educadora financeira da DISOP. Sobre uma breve passagem no meu currículo, além de eu ser educadora financeira, eu também sou coach, sou trainer, palestrante, tenho MBA executivo em gestão empresarial pela FGV e já assumi cargos de liderança em algumas empresas nas quais eu trabalhei. E trabalhei na área de vendas, de marketing e também na área de propaganda médica. Sou coautora do livro Damas de Ouro, da editora Ser Mais, e hoje venho, então, trazer um pouco mais de informação sobre educação financeira que a gente já pode aplicar no dia a dia. Vale a pena ressaltar que cerca de 64% das famílias brasileiras se encontram endividadas. Olha que número alarmante, esse número é extremamente elevado. E se a gente for considerar no que diz respeito ao endividamento, se eu tenho uma parcela, seja ela qual for, uma prestação qualquer que seja, eu posso ser considerada endividada. Então, se eu tenho prestação, eu tenho dívida. E no contexto nacional, cerca de 64%, então, das famílias brasileiras estão endividadas. São dados da FEComércio do ano de 2013. Vamos analisar as 5 capitais brasileiras mais endividadas do Brasil. Curitiba está liderando esse ranking das cidades mais endividadas, com cerca de 88% das famílias endividadas. Em segundo lugar, vem a cidade de Florianópolis, capital catarinense, com 82%. Terceiro lugar, Maceió, em Alagoas, com 77%. Em quarto lugar, Palmas, no Tocantins, com 75% das famílias endividadas. E em quinto lugar, Cuiabá, no Mato Grosso, 75% também das famílias endividadas. O que é que a gente pode concluir nessa questão do endividamento, independentemente do percentual de famílias endividadas? Que as famílias estão vivendo um padrão de vida muito acima do que elas conseguem sustentar. Veja, vamos pegar esse dado mesmo de Curitiba, né? Com 88% das famílias endividadas, é um número extremamente elevado. Isso nos remete a, de fato, fazer uma reflexão muito mais profunda em relação aos investimentos que essas famílias estão realizando. Se continuar neste nível de consumismo, cada vez mais as famílias estarão endividadas e numa bola uma bola financeira comprometedora muito complicada. E quais são as 5 capitais brasileiras menos endividadas? Em primeiro lugar, a gente tem aí Salvador, com 40%, depois Goiânia, com 43% das famílias endividadas, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 46% das famílias endividadas, São Paulo, com 50%, e Manaus também, com 50% das famílias endividadas. Então, parabéns para essas capitais que estão menos endividadas, né? Para essas cidades que estão menos endividadas. Quando a gente fala em endividamento ou descontrole financeiro, sempre gera bastante angústia para quem está passando por essa situação. Não necessariamente só para o endividado, mas para todas as pessoas que o cercam. Vamos pensar numa pessoa que ela está com descontrole financeiro, isso pode comprometer a sua saúde e também das pessoas que estão ao seu redor, os seus familiares, amigos ou outros parentes.
Uma vez, então, afetando a saúde, vai comprometer também o seu resultado, o seu desempenho, a sua performance no trabalho. Diminui muito a concentração para a realização do trabalho, porque ela acaba ocupando boa parte do seu tempo pensando em como resolver a dívida. E, obviamente, esses problemas que passam a ser gerados também no trabalho por conta desse endividamento, né, dos problemas financeiros, vão comprometer automaticamente a sua família, o seu relacionamento familiar. Então fica um ciclo vicioso que afeta a saúde, que afeta o trabalho e, por consequência, também compromete o relacionamento familiar. Então gera grandes problemas nas diversas áreas da nossa vida. E quando a gente fala em saúde, né, nós falamos muito assim, nós precisamos investir na nossa saúde física, mental, espiritual. É importante que a gente tenha a prática de atividade física, que nós tenhamos uma mente mais equilibrada emocionalmente, que a gente também tenha fé em algum Deus, né, em alguma crença. Então, geralmente nós falamos dessas três crenças predominantes, a saúde física, não três crenças predominantes, mas nessas três saúdes, né, a física, a mental e a espiritual. Porém, agora também entra a saúde financeira, que também é considerada como uma saúde, porque se a saúde financeira está comprometida, ela afeta todas as outras saúdes. Você pode avaliar ou verificar ou lembrar das pessoas que você conhece que são endividadas, que com certeza elas apresentam algum problema em algumas das suas saúdes, seja ela física, mental, espiritual ou financeira. Se ela tem problema financeiro, ela vai ter problema em alguma das outras saúdes, certo? Então, é bastante comum nós vermos as pessoas que estão com a saúde financeira abalada, ter algum problema de saúde física, ela tem dor nas costas, ou é muita dor de cabeça, ou tem algum outro problema que ela somatizou para o seu corpo, né? Ou ela está desequilibrada emocionalmente, extremamente tensa, estressada, deprimida, ou até mesmo com problemas espirituais, na sua saúde espiritual. Então, uma pessoa que não está bem financeiramente, ela não consegue ser produtiva, ela não se concentra direito no seu trabalho e ela trabalha desmotivada, com uma baixa atenção, uma baixa produtividade. E claro que hoje, e nunca, né, nenhum empregador desejou ter no seu grupo de colaboradores ou de funcionários uma pessoa que tem baixa produtividade e que trabalha desmotivada. Mas isso, infelizmente, é o que acontece quando as pessoas estão devendo na praça, quando elas estão com um comprometimento na sua saúde financeira. E é muito comum, sim, nós conhecermos pessoas que estão passando por questões financeiras delicadas. Você conhece, eu conheço. E a gente não quer isso para ninguém. Então, vamos disseminar mais essa informação. Se não é você que passa por algum problema financeiro, sugira essa palestra ou algum outro tema, né, relacionado à educação financeira para essa pessoa que você quer tão bem. Olha que interessante esse gráfico que eu trouxe aqui. É um estudo que foi realizado pela American Psychological Association. Se chama Stress in America, estresse na América. Então, ele mostra aqui como o estresse derruba a produtividade das pessoas no ambiente de trabalho. Então, o estresse por dívidas, não é qualquer tipo de estresse, aqui a gente está falando do estresse relacionado às dívidas, né? Ele derruba a produtividade dos colaboradores, dos funcionários. Então, o dinheiro é a maior causa de estresse nos Estados Unidos. 69% dos americanos afirmam sofrer de estresse associado a questões financeiras. Gente, isso é um número alarmante. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos dados para mostrar. Essas pesquisas, né, mais relacionadas a dinheiro, infelizmente a gente não vê serem desenvolvidas por aqui, são muito poucas. Agora, se nos Estados Unidos, que é uma nação super desenvolvida, muito forte economicamente, tem esse percentual de pessoas estressadas, né, sofrendo de estresse por questões financeiras, o que é que nós vamos encontrar aqui no Brasil, então? Acredito eu que um percentual muito maior.
E quando a gente fala em dívidas, é importante que nós saibamos diferenciar que existem dívidas. Nós chamamos de dívidas de valor e dívidas sem valor. Não significa que toda dívida que a gente contrai é uma dívida ruim. Você vai poder ver aqui, nesse próximo slide, que as dívidas de valor são aquelas dívidas que nós fazemos para comprar a nossa casa própria, ou um automóvel, ou até mesmo investir numa cirurgia que é para melhorar alguma questão funcional, né, dentro do corpo de uma pessoa, seja em mim ou em algum parente, né, eu estou investindo na cirurgia, vamos supor, da minha mãe ou de um filho, ou até mesmo para realizar um tratamento médico, se são questões importantes para a nossa família, relacionadas à moradia, automóvel, saúde, principalmente, aí nós chamamos então de dívidas de valor. A faculdade do filho, os estudos dos nossos filhos, ou até mesmo a minha própria faculdade, isso é chamado então de dívida de valor. Não significa que é uma dívida ruim, porém é uma dívida e se eu tenho condições de sanar, excelente, é isso que a gente quer. Se eu vou me endividar, eu tenho então que planejar para que eu saiba que, de alguma forma, o meu salário vai estar comprometido, ou parte dele vai estar comprometido por um determinado tempo. E agora as dívidas sem valor. Nós temos, o que a gente chama de dívida sem valor, são principalmente aquelas dívidas com supérfluos, ou seja, eu compro aquilo que eu não necessito. Se eu tenho um relógio, ótimo, esse meu relógio me atende bem, legal, eu não preciso estar colecionando o relógio. Esse celular, cada vez que sai um modelo novo, as pessoas querem comprar, né? Ele é mais moderno, olha quanta capinha legal, ele faz isso, faz aquilo, e o telefone, muitas vezes, é o que a pessoa menos utiliza, ela utiliza mais os recursos, as possibilidades que esse celular pode oferecer. E aí, a gente tem N exemplos para citar, os calçados, roupas, outros adornos, coisas realmente desnecessárias. Então, essas dívidas são as que nós chamamos de dívidas sem valor. E que, infelizmente, boa parte da nossa população gasta muito do seu salário com esse tipo de dívida. Ela compra aquilo que ela não precisa para impressionar outras pessoas que ela conhece, às vezes até nem conhece. Então, se você possui prestações, você possui dívidas. Independentemente do valor ou do que você está comprando, se é uma prestação, é uma dívida. E aí a gente acaba entrando, sim, naquela estatística, né, que foi mostrada lá na frente. Então, quais são os fatores do endividamento? As pessoas podem se endividar de diferentes formas. Aqui a gente está abordando particularmente a questão do consumismo. Se eu não entendo sobre educação financeira, se eu sou analfabeta financeiramente, isso pode comprometer, sim, a maneira com que eu invisto o meu dinheiro, porque se eu não entendo sobre o funcionamento do dinheiro e como que ele pode ser positivo ou negativo, se eu não cuidar bem dele, eu vou, sim, acabar me endividando. O marketing publicitário, a cada momento que a gente passa na frente de uma loja, ou se eu estou com a TV ligada, é o rádio, se eu abro a internet, o tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados por propagandas. Não tem nada de errado com essas propagandas, cada empresa está fazendo o seu trabalho, ela precisa vender e de alguma forma ela está comunicando o seu produto e as suas promoções para o mercado. Eu compro se eu quiser, né? Agora, muitas pessoas compram demais. Não tem nada a ver eu aproveitar as promoções, mas eu tenho que aproveitar de uma maneira consciente e sustentável. Não comprometer o meu dinheiro, o meu salário e me tornar uma pessoa que eu não tenho sustentabilidade. Então, não tem nada de errado com o marketing publicitário. Apenas nós é que precisamos saber lidar com ele. Eu não devo ceder, ok? E outra questão é o crédito fácil. Eu conheço pessoas que têm 5, 6 cartões de crédito, ela usa aquilo como se fosse água. O cartão de crédito para a gente usar se tem dinheiro em conta. Não se eu não tenho, a pessoa vê aquilo como realmente um dinheiro, né, sobrando, e não é assim. Então, é um perigo, a gente tem que tomar muito cuidado, tenha no máximo um, de preferência, se você é uma pessoa que se endivida muito facilmente, quebre tudo, não tenha, mas saiba que
é muito fácil as pessoas também se endividarem pelo uso inadequado do cartão de crédito, ou do crédito fácil. Então, as pessoas se endividam para comprar aquilo que ela não sonhava, com dinheiro que ela não tinha, para impressionar quem ela conhece, às vezes até quem ela não conhece. Isso é um absurdo, né? Mas esse é o consumismo que a gente conhece, o que a gente vivencia muito no nosso meio aqui no Brasil. E como o nosso tema está relacionado com o torcedor consciente, consumo versus diversão, é óbvio que a gente vai falar sobre os consumos inadequados da Copa, né? E não somente a Copa, mas também qualquer outro tipo de atividade esportiva. A Copa chegou e os gastos não previstos também. As pessoas ficam simplesmente alucinadas com tudo que elas veem de Copa e querem comprar esse monte de adornos, de enfeite, de lembrancinhas, e vai um dinheiro aqui, outro ali, e facilmente a gente acaba ficando endividado. Então, é pura emoção, né? Copa é pura emoção. O torcedor, ele não faz conta, mas a diversão está garantida. Ele não se importa se vai se endividar, ele não está se preocupando realmente com isso, porque ele não está colocando os gastos no papel. Isso, infelizmente, para ele, não é algo relevante nesse momento. O que importa é comprar lembrancinha, garantir o churrasco em casa, ou fazer aquela reunião com os amigos, tomar sua cerveja para se divertir. E isso tem um ônus, né? Tem um alto custo. E no que diz respeito a aproveitar esse momento de festa, de Copa do Mundo, ou de um campeonato muito interessante, as pessoas viajam muitas vezes, elas gastam não só com a sua passagem ou com combustível, se ela está indo de carro ou de carona com alguém, né? Mas também com as despesas inerentes a essa própria viagem. Então, é estadia, é um hotel que ela paga, ou uma pousada, ou um camping, é a alimentação, é o ingresso, né, o fretamento que ela faz, os próprios adornos, como eu falei aqui anteriormente, os enfeites, as decorações. Então, tudo isso gera um custo muito alto. Claro, se eu sou uma pessoa educada financeiramente, se eu sou uma pessoa que poupa, se eu tenho as minhas economias e me preparo para isso, tranquilo, não tem nada de errado. Porém, a questão é fazer isso de maneira incorreta, inadequada, sem planejamento, sem me preparar financeiramente para isso, que é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia. Eu acho que é bastante legal a gente falar na questão de ingressos, né? Que quando você compra o ingresso direto na fonte que comercializa, você paga o preço normal dele. Porém, a partir do momento em que você deixa para comprar na mão de cambistas, você vai pagar absurdamente mais caro. E olha que interessante, eu trouxe aqui uma foto, né, falando sobre os ingressos da Copa. Existem várias categorias, essas cores demonstram as diferentes categorias. Então, o azul é categoria 1, ali do lado direito você tem que a categoria 1 é a mais cara e fica na área mais nobre dos estádios. E temos a categoria 2, 3 e 4. A categoria 4, o preço é mais acessível. Por quê? Ela é reservada para aquelas pessoas, ou aqui do Brasil, né, ou que fica atrás do gol, então não é uma área assim muito privilegiada para se ver. Então a área mais cara é da categoria 1, e a mais barata, tem preço mais acessível, é da categoria 4. Os preços variam bastante conforme o tipo de jogo que se tem. Vamos supor aqui que a gente vai participar da partida de abertura da Copa. Se eu vou na categoria 1, que é a The Best, né, aquela mais, a melhor categoria, eu vou pagar um valor de R$990, então, para a partida de abertura. Se eu opto pela categoria 4, que é a mais acessível, eu vou pagar R$160. Olha a diferença de preço. Dependendo, né, das fases do grupo, oitavas de final, quartas de final, o preço vai variar. Conforme o tipo de partida, a gente tem uma variação de preço. Então, só para observar aqui, na categoria 1, quando é um jogo de semifinal, o valor vai para 1.320, na final para 1.980. Aumenta em praticamente R$1.000 em relação
ao valor da partida de abertura, ao preço da partida de abertura. É realmente uma diferença extremamente significativa. E se a gente for observar ali na categoria 4, você vê que tem preço até de R$60. Então, realmente, os preços são mais acessíveis. Na abertura custa R$160 e numa final a pessoa vai pagar lá seus R$330. E isso para o público doméstico, né? Porque para o público internacional a gente tem a tabela em dólar, mas praticamente não varia se a gente fizer a conversão. Muito bem. Quando a gente deixa para comprar na mão de cambistas, todo mundo sabe que cambista vende os ingressos a preços muito mais elevados, a preços estratosféricos. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Bélgica e Rússia, na categoria 4, que é aquela a mais barata, né, a mais acessível. No Maracanã, ela está por R$1.100. Isso sendo vendido isso sendo vendido na mão de cambista. É um valor 18 vezes superior ao originalmente cobrado pela FIFA, que é de R$60. Então, se você compra pela FIFA, você paga 60. Se for deixar para comprar na mão de cambista, tem cambista que já está vendendo a 1.100, ou seja, 18 vezes mais caro, né? Um absurdo. E aí, como tudo é festa, como é momento da gente celebrar, se divertir com os amigos, chamar para casa, vamos fazer um churrasquinho, né? Só que esse churrasquinho nunca é um churrasquinho, uma coisa simples. Ele, além de ter muita carne, tem que ter bebida, uma cervejinha, um refri, seja lá o que for, mas tem bebida. E os acompanhamentos, é uma farofa, um pão, uma maionese, e vem todos os descartáveis, os aperitivos e outras coisas mais que estão envolvidas para essa celebração, para esse churrasco. E é muito comum a gente observar também pessoas que querem pagar a conta sozinho. Não, vai lá que eu pago, mas o mais adequado, a maneira mais sensata, então, de celebrar é dividir as despesas. Procure, então, conversar com seus amigos aí, fazer aquela vaquinha para que não pese no bolso de uma pessoa só, né? Para que seja partilhado de uma maneira mais sustentável, mais equilibrada. Claro, a gente não pode deixar de falar na decoração de rua. Tem cada rua maravilhosa, a gente tem até concurso para saber qual é a rua mais enfeitada. Muitas vezes esses custos são divididos com os moradores, cada casa dá lá a sua contribuição financeira. E se você não tem dinheiro, meu amigo, para pagar essa decoração, não participe, você não é obrigado a fazer isso. Mas no Brasil a gente vê que isso é muito comum, né? Essas decorações de rua, uma rua que se pinta o chão, ou que colocam as coisas, as bandeirinhas penduradas. E aí, claro, se a gente está falando de comemoração, se a gente vai convidar alguém para nossa casa, ou se a gente vai, de alguma forma, celebrar esse momento, tudo que é celebração, você há de convir comigo. Tem comes e bebes, né? Tem um aperitivo, tem um salgadinho, tem alguma coisa para as pessoas beliscarem. E tudo isso é custo. Não significa que a gente não vá comemorar, não vá celebrar, mas isso precisa ser ou acontecer de uma maneira sustentável, né? Não devo me endividar para celebrar em alto estilo. Os descartáveis também que a gente acaba utilizando, né? Tudo com motivos da Copa, tudo verde e amarelo para combinar. Gente, tudo isso realmente acaba onerando e muito no resultado final, né? Nos custos finais. Claro, não poderia deixar de esquecer a televisão. Quantas pessoas compram TV nessa época da Copa? A gente vê promoção para tudo que é lado. Ah, não, eu tenho que comprar uma televisão maior para poder chamar os amigos aqui e a gente poder assistir numa tela grande, para a festa ser mais interessante. Então, é realmente muito gasto que muitas pessoas têm, sem ter a possibilidade de sustentar essas dívidas. Os adornos, os enfeites, olha a quantidade de itens que a gente acaba observando que essas celebrações promovem. Não adianta nem eu falar aqui, porque realmente são incontáveis o que a gente vê no dia a dia aí para atrair a atenção do consumidor. E se eu vou a um estádio, ou até mesmo na minha casa, ou na casa de um amigo, é muito comum a gente ver as pessoas se enfeitarem, se produzirem, se maquiarem. Fica realmente um carnaval, uma coisa super legal, divertida, bacana, mas que precisa ser feito com
muito cuidado, né? Até porque realmente a gente está falando aqui de sustentabilidade, da gente levar uma vida mais tranquila financeiramente, que a gente consiga pagar as nossas contas acima de tudo, gastar menos do que a gente ganha. E eu vi uma matéria bem interessante que os torcedores alemães, eles estão gastando muito dinheiro para vir participar da Copa aqui no Brasil. Eles investem alto. 7 amigos vão gastar 10 mil euros cada, alguns contraindo empréstimo no valor de um carro popular na Alemanha, para seguir a Alemanha por todo o Brasil. Com a antecipação típica dos alemães, os amigos começaram a planejar as férias de 5 semanas no Brasil há mais de um ano. Em setembro, tinham as passagens e as acomodações reservadas. Nós temos planejado a coisa toda meticulosamente por mais de um ano. Aqui dá para a gente ver que é uma realidade muito diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem sim pessoas que são extremamente controladas, extremamente meticulosas em relação aos seus gastos, porém a nossa cultura não é a cultura da economia. Nós não temos ainda uma cultura da educação financeira. São poucas as pessoas que fazem isso com sustentabilidade. E a gente vê um país de fora, um país europeu altamente desenvolvido, trazendo esse tipo de educação para o nosso, né? Com planejamento dessa viagem há mais de um ano, apesar deles estarem se endividando, alguns deles, mas acredito eu que são dívidas que eles conseguem realmente sustentar, porque fazem esse planejamento de uma maneira mais meticulosa. E é um tempo interessante, né? Planejar por mais de um ano. Só que aí a gente lembra também de que não somos só nós que participamos da Copa. O nosso bichano, o nosso amigo lá, o fiel cão, a gente também tem que enfeitar, né? Olha só como é que fica legal se eu pintar o pelo do cachorro, boto uma fantasia. Gente, vocês sabem que isso acontece. E é gasto para tudo que é lado. As despesas são inúmeras. E até o cachorro, coitado, tá aí, ó, todo enfeitado para participar da Copa, que ele não sabe nem o que significa. Como consequência, o que a gente tem então? Quais são esses efeitos do endividamento? É muito estresse, é muito comprometimento para a nossa saúde, porque a cabeça fica cheia, ela dá espaço a muitas complicações, porque além de estresse, vem a possibilidade da pessoa ter uma depressão, ela fica desanimada, baixa autoestima, fica irritada por qualquer coisa, ela fica impaciente, com angústia, ansiedade. Então, a saúde, ela é uma das primeiras a serem afetadas. E olha, não é só a saúde da pessoa que está devendo que fica afetada, porque muitas vezes todas as pessoas que convivem com ela acabam também adoecendo. Você já deve ter visto isso. Você provavelmente conhece pessoas endividadas e conhece a família também dessas pessoas endividadas, que muitas vezes elas acabam adoecendo junto. Em relação ao trabalho, a pessoa vai trabalhar, vocês lembram ali que eu falei no slide anterior que cerca de 69% dos americanos, eles sofrem de estresse relacionado a dívidas, né? Então, uma pessoa que vai trabalhar endividada, ela está lá presente de corpo e alma, mas ela não consegue se concentrar no trabalho. Então, aqui a gente chama de presenteísmo. Ela está presente, porém, a cabeça está em outro lugar. E tem também o absenteísmo, ela se ausenta com muito mais frequência, diminui a produtividade, acontece que o turnover se eleva muito, né, essa troca de trabalho, e hoje a gente vê que muitas pessoas não estão nem preocupadas em perder o seu emprego, porque por qualquer R$100 a mais ela consegue um outro facilmente. A gente está vivendo esse momento no Brasil hoje, onde as pessoas não estão tão preocupadas em trocar de emprego, tá? As empresas estão implorando para conseguir contratar, né? Nós vemos também muitas demissões decorrentes dessa questão financeira e trabalhadores menos eficientes, menos capazes de realmente desenvolver um trabalho de qualidade. E na família,
nós observamos problemas de relacionamento, a falta de comunicação, brigas frequentes, as crianças ficam muito agitadas, inseguras por verem os seus pais brigarem com muita frequência, e geralmente é o dinheiro que está sempre em alta, né, sendo falado, e isso afeta muito o comportamento emocional, não só de quem tem esse problema financeiro, mas de toda a família. E a criança, ela é extremamente sensível para pegar esses conflitos, né? Sentir toda essa energia negativa que está no ar. E olha que interessante, até o cachorro sente. O cachorro, ele também sofre reflexos desse momento tenso em que a família vive. Eu coloquei propositalmente essa foto do cachorrinho ali, com um olhar mais triste, porque a gente vê que uma família que tem problemas emocionais, né, uma família que é uma pessoa que é obesa demais, vamos supor, um obeso que mora com um cachorro, geralmente o cachorro dela tem excesso de peso. Ela acaba pegando um pouco das características do seu dono. Eu conheci uma pessoa que tinha vitiligo e o cachorro dele também tinha. Então, existe sim essa relação. Não sou veterinária, mas já conversei muito com veterinários e isso pode sim acontecer. Então, até o cachorrinho acaba sendo afetado. Bom, no que diz respeito à queda da produtividade, como nós estamos apresentando esse conteúdo aqui para muitos trabalhadores e para quem não é, pode se tornar um dia, tem mais uma pesquisa muito interessante, também americana, realizada pelo Employee Financial Wellness Survey. Ela é de 2012, né? Na verdade, foi feita pela PricewaterhouseCoopers. Ela mostra que 97% dos funcionários utilizam horas de trabalho para cuidar de questões financeiras pessoais, sendo que 22% destes despendem pelo menos 5 horas por semana. Então, veja, 97% dos funcionários despendendo toda essa carga horária pensando na dívida, como pagar essa dívida, né? Só pensando na dívida. Qual é a solução, então? O que a gente faz para resolver esse problema? Para resolver o problema, é mais simples do que a gente imagina. É educação financeira. A educação financeira, ela deve começar o mais precocemente possível, porque as pessoas que são mais educadas financeiramente, elas são mais disciplinadas, elas conseguem ser sustentáveis. Não estou dizendo que é mais simples do que parece resolver a questão financeira, não, não é isso. Mas eu posso ter solução do meu problema aprendendo a lidar melhor com o dinheiro. Eu vou aprender a entender o que é o dinheiro, como gerir melhor esse dinheiro e também como mudar o meu comportamento, os meus hábitos e atitudes. Quando a gente fala em educação financeira, muitas pessoas ficam pensando assim, mas é muito complicado, porque eu vou ter que fazer muita conta, mexer com planilha, isso é muito difícil, eu nunca fiz isso, eu não consigo fazer isso, vem aquele monte de crença, aquele rosário de reclamações e de lamentações. Mas a educação financeira é fundamental que a gente deixe muito claro que ela está relacionada principalmente a mudança de comportamento, mudança de hábitos e mudança de atitudes em relação ao dinheiro. Se eu mudo os meus hábitos, os meus comportamentos, as minhas atitudes em relação ao dinheiro, eu já estou fazendo educação financeira. É claro que eu vou precisar fazer conta. Tem pessoas que não sabem quanto elas ganham, não sabem o quanto gastam. E a gente vai precisar saber, colocar isso na ponta do lápis, quanto é que eu estou gastando todos os meses, quanto é que está entrando, quanto que entra de salário e quanto que está saindo, qual que é o meu déficit aí, né? Quanto que está o meu prejuízo no mercado. Então, a educação financeira, o objetivo dela é mudança de comportamento, de hábitos e de atitudes, principalmente. A pessoa ela passa a entender mais como funciona esse dinheiro, ela consegue aprender também a como gerenciar melhor as suas finanças. Então, essa é a nossa proposta. E, claro, ela vai precisar ler alguma coisa, ela vai precisar assistir a uma palestra como esta, vai precisar assistir algum outro vídeo, estudar um pouco sobre o assunto, porque de alguma forma ela tem que ter acesso a esse tipo de educação, a esse tipo de informação. Então, investir em educação financeira é atacar diretamente
a maior fonte de estresse das pessoas. E hoje nós sabemos que é uma das nossas principais fontes de estresse aqui no Brasil. Voltando àquele número lá da frente, que cerca de 64% das famílias brasileiras estão endividadas, isto mostra que existe uma grande chance da principal fonte de estresse dessas famílias serem a questão financeira. E como é que eu faço educação financeira, então? Eu vou ter que me envolver demais com números? Ou eu vou mudar os meus hábitos? A educação financeira, ela é muito mais mudança de hábitos, comportamentos e atitudes. Mas, claro, a gente também vai lidar com números, mas não dessa forma assustadora, como muitas pessoas imaginam que ela é. Mexer com planilhas mirabolantes, fazer cálculos matemáticos difíceis. Não, gente, é algo mais simples, ok? E a gente sabe que as pessoas bem educadas financeiramente, elas são pessoas mais felizes, mais alegres, mais bem-humoradas, mais saudáveis, mais produtivas. Elas têm mais qualidade de vida e também conseguem proporcionar mais qualidade de vida para as suas famílias. Então veja o quanto de benefícios nós podemos ter a partir do momento em que a gente investe na educação financeira. Mais uma vez, eu vou dar aquela sugestão. Comece também com os seus filhos, com os seus sobrinhos, netos, seus amigos que são crianças. Hoje, várias escolas já estão implantando, já estão instituindo a educação financeira a partir dos 3 aninhos de idade, a partir da educação infantil 1, para a criança já começar a entender o funcionamento do dinheiro. E claro que se ela está tendo esse tipo de educação, que boa parte de nós não teve enquanto estudava, ela provavelmente será uma pessoa sustentável financeiramente. Então, ela tem muito mais chances de ter sustentabilidade financeira quando comparados a nós que, na maioria, não teve, né, essa educação financeira na infância. Eu vou apresentar agora os 10 mandamentos para a gente nunca mais se endividar, para as pessoas nunca mais se endividarem. Então, primeiro, fazer um diagnóstico financeiro anualmente. Isso significa que eu devo tirar um mês, selecionar um mês, e fazer naquele mês um controle financeiro de todos os meus gastos, de cada item que eu gasto em cada dia. Vou colocar numa caderneta essa informação, no caderno, anotar no meu computador, mas cada coisa que eu compro, eu vou anotar. Então, vamos supor que hoje eu fui no sacolão, eu comprei pão, fui no supermercado, comprei carne, paguei gasolina, tudo que eu gastei hoje, até a gorjeta que eu dei pro cara lá no estacionamento, ou um dinheiro que eu dei no sinal de trânsito para um pedinte, isso conta. Tudo isso tem que entrar nesse meu controle financeiro do mês, para eu ter um diagnóstico financeiro anualmente. Então, a partir daquele mês, eu tenho uma ideia de quanto eu gasto mensalmente, tá? E eu tenho que fazer isso todo ano. Pelo menos uma vez ao ano, durante um mês, eu devo fazer esse diagnóstico financeiro. E é fundamental que a gente também tenha, pelo menos, 3 sonhos ou 3 metas, ter registrados 3 objetivos de curto, médio e longo prazos. Não importa a palavra aqui, se é sonho, se é meta, se é objetivo, se são as minhas aspirações, mas a gente tem que ter pelo menos 3 sonhos, de curto, médio e longo prazos. Nós devemos também elaborar um orçamento financeiro mensal. Quanto que eu tenho de previsão de gastos durante este mês, para já deixar esse dinheiro separado e não comprometer com absolutamente nada. Reservar também o dinheiro para os meus sonhos, de curto, médio e longo prazos, separadamente. Eu digo, sonho de curto prazo é aquele que a gente realiza no prazo de 1 ano, de médio prazo, de 3 a 5 anos, e de longo prazo, acima de 10 anos. Ok? Então, faço o meu orçamento mensal, vejo quanto que eu tenho previsão de gastos a cada mês, o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, e o quanto que eu posso também reservar para os meus sonhos. Devo poupar, então, mensalmente, parte do dinheiro que eu ganho para os meus sonhos. Só consegue poupar aquele que gasta menos do que ganha, né? Gastar menos do que se ganha, olha aí, o item 5. 6. Ter limites de cartão de crédito inferiores a seus rendimentos. Nunca gastar mais
do que o que você tem na conta, né, dos seus rendimentos, porque senão você acaba, de fato, ficando aí enrolado. Não usar cheque especial, de preferência nem ter. Os juros de cartão de cheque especial são elevadíssimos, podem chegar a 12%, 16% ao mês, então é melhor nem ter. Manter reservas para situações emergenciais. Tem gente que não faz previsão, né, de que pode acontecer algum tipo de emergência. Infelizmente, boa parte das pessoas não pensa nisso e não acredita que vá precisar futuramente usar um dinheiro para uma emergência. As pessoas não fazem esse tipo de previsão. Então, mas é importante sim a gente reservar um dinheirinho todo mês e separar esse dinheiro para as emergências. 9. Distinguir o que é essencial do supérfluo. Lembra que eu mostrei no slide anterior aquelas dívidas sem valor, que eu mostrei um monte de supérfluo ali? Eram relógios, celular, sapatos, bijuterias, pessoas que gostam muito de camisa, né? Compra um monte de camisa, às vezes da mesma cor, mas tem só um detalhezinho diferente, mas ela coleciona camisa. Então, isso acaba sendo supérfluo, ok? Então, essencial é aquilo que realmente é fundamental para eu conseguir viver o meu dia a dia. Em alimentação, são gastos com saúde, com estudos, ok? Isso é essencial. E 10, comprar sempre à vista, porque quando eu compro à vista, eu tenho a possibilidade de negociar, de pedir um desconto. Então, se eu tenho a possibilidade de comprar à vista, melhor do que comprar a prazo. Quais são os benefícios que a educação financeira nos traz, então? Muitos deles já foram falados aqui. Eu tenho muito mais saúde, né? Qualidade de vida, traz benefícios para a minha família, porque se eu estou bem financeiramente, eu sou uma pessoa mais alegre, mais tranquila, mais bem-humorada, mais entusiástica, e isso eu levo para a minha família, eu levo para dentro da minha casa. E automaticamente a minha família vai sofrer o reflexo dessa coisa boa, né? Desse positivismo, desse equilíbrio financeiro. Então, traz mais felicidade, traz mais benefícios para a empresa, porque aí a pessoa consegue se concentrar mais, o trabalhador ele consegue ter um aumento da sua produtividade e ocupar a sua cabeça com aquilo que realmente a empresa necessita. E ela se torna uma pessoa muito mais motivada e produtiva, não só a produtividade no trabalho, mas para fazer as suas coisas no dia a dia também. Eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos, e eu espero que, de alguma forma, essas informações tragam reflexões para que a gente, de fato, leve uma vida mais sustentável financeiramente. Então, me despeço de vocês aqui e um grande abraço e muito mais sucesso para você.